Deve receber uma mensagem aí, né? Recebido. Gravando, então, estamos lá, estamos, sabe que a gente conversou, né? Estamos novamente conversando, recebendo aqui o grande Fábio, o grande mestre Fábio, que agora está fazendo mais uma pós, terminando a faculdade, aquele cara que não consegue ficar parado, né? E, poxa, não tem como. Pós-graduação em TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Só fazendo uma revisão rápida, assim, ó, dia 22 de março de 2023, nós conversamos, né? A nossa conversa anterior, né? Falamos muito sobre fluidez da alma, aceitar o que chega até você, ser quem realmente a gente é, momento de crise, a mentira, a verdade, a ilusão, ser capitão do próprio barco, trabalhar e esperar, perdão e poder, né? E você falou uma coisa muito interessante, a questão da autoaceitação, né? O professor da pós-graduação falou alguma coisa sobre isso, não foi? Foi. Desenvolver essa questão da autoaceitação, né? É interessante, né? A gente aceitar a gente nesse... Não, eu não gosto de falar como a gente é, né? Porque quem é, tem também aquele velho, aquele bom livro que fala que é tornar-se pessoa, se não me falha a memória, do Carl Rogers. Ele diz isso, né? A gente tá sempre se tornando, né? A gente nunca é. E essa reflexão eu acho também muito legal. Por isso que o que a gente pensa hoje sobre alguma coisa, provavelmente a gente amanhã, esse amanhã, quando eu falo, pode ser uma semana, um mês, um ano ou mais, sobre esse mesmo assunto a gente não pensa da mesma forma, né? Porque a gente já não é a mesma pessoa, né? Isso é muito interessante, porque a gente está sempre nesse processo de se tornar. Então, esse autoconhecimento, essa autoaceitação, perdão, acho que passa por isso, né? Aceitar que quem está aqui está num processo de aprender, né? De tornar-se. É, o eterno aprendiz, né, cara? É um eterno aprendiz. E aí que quando ele fala do ego, aliás, nem dei boa noite também, entrei falando sem dar o meu boa noite. Mas quando a gente começa, quando fala do ego, essa questão do ego cobrar da gente sempre uma postura do correto, que não pode errar, que não pode isso, né? Porque é isso, você não pode. E entra na questão contrária a essa autoaceitação, né? Uma aceitação de que eu estou aqui para aprender. Então, ego, tudo bem, mas eu posso falar alguma coisa e está errado nisso, mas eu não estou tá errando porque eu estou aqui para aprender. Então, a gente está dentro da sala de aula, o professor está falando alguma coisa, não vou falar nada não, porque eu posso estar errado. Mas sim, você e um monte de gente, por isso está ali para aprender, né? Ah, mas aí a pessoa tem a tal da vaidade, a famosa vaidade. Poxa, se eu fizer uma pergunta, eu vou me expor, porque a minha vaidade não permite que eu tire dúvidas. Pode ser alguma. Essa vaidade não me permite. E aí, essa autoaceitação, cara, eu trago nisso para mim assim como, eu estou aqui para aprender. Eu estou aqui para me tornar, né? Acho muito legal até o nome desse livro, Tornar-se Pessoa, né? Cada dia a gente está no processo de se tornar uma pessoa, né? Que pessoa é essa? Diferente da que era ontem e diferente da que eu vou ser amanhã. Raul Seixas, né? Aquela metamorfose ambulante. Poxa. Uma vez eu ganhei uma frase dessa, não lembro quem me passou, que me deu essa frase passando para mim. Isso já tem muito tempo, tem uns 30 anos, talvez. E me deu uma frase dizendo isso como se olhasse para mim e me olhasse como se fosse essa metamorfose ambulante. Engraçado, você está falando isso agora, eu estou falando do livro, do tornar as pessoas, e eu recebi uma vez uma pessoa me deu essa frase como se fosse, isso aqui é você, sabe assim? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Era assim a frase. E naquela época acho que eu não entendi direito, não sei nem se eu sabia direito o que era uma metamorfose.
A gente cantava com aquela alegria, né, cara? E é legal, às vezes a gente faz cara de intelectual, né? Ele não sabe nem direito o que é uma coisa, mas faz cara de intelectual, né? Ainda faz assim, a rosto assim, né? Pô, é verdade, né? Então nem sabe o que é isso. Eu acho que eu já falei para você sobre a aula de hinos e canções que eu ministrei uma vez quando eu estava lá com os recrutas. Eu te falei essa ou não? Não, essa não. Cara, aula de hinos e canções, para você ver que quando a gente. Tem aquela música do Geraldo Vandré, né? Que é aquela música até. O cara foi até retirado do palco, né, na ditadura. Eu sei que ele falava um negócio de viver sem razão, alguma coisa assim. Eu sei que eu estava ministrando uma aula de hinos e canções, cara, para os recrutas. Eu e o sargento da banda. E aí apareceu a frase: o lábaro que ostentas estrelado. E eu falei: bom, então, gente, o importante é saber o que significa a letra da música. Pô. Isso é fundamental para você ser um patriota, para amar realmente seu país. E aí comecei a explicar linha por linha. Olha, verdes matas, aí comecei a explicar. E aí, e o que vocês acham das verdes matas e tal? É isso e aquilo e tal, tal, tal. E chegou o lábaro que ostenta estrelado. Aí eu falei, o sargento fulano vai explicar o que significa o lábaro, que eu mesmo, o lábaro já tinha. Aí, o sargento também não sabia, cara, o que era o lábaro. Isso a gente já. Cara, eu era quase capitão. Falei, cara, eu estou há quase 20 anos cantando e sem saber o que eu estou cantando. O lábaro é uma flâmula, né? Uma flâmula que você ostenta, a flâmula com as cores do Brasil, as estrelas, né? Do céu estrelado brasileiro. O lábaro que ostenta é estrelado. O sargento também não sabia, enrolou a bola e jogou de volta para mim. Eu falei, cara, você vê, a gente vive sem razão, né? A gente canta uma música, às vezes, em inglês, xingando a gente. E aí, caramba, cantei muito, né? E o hino nacional, cara. É verdade. Tinha que ter prova do hino nacional, porque, cara, ninguém ia passar. É, Ninguém. não, é verdade. Mas dessa fase foi interessante, cara. Você falou Raul Seixas, e aí eu estou lembrando aqui, é verdade, cara. Eu recebi isso uma vez e eu acho mó barato isso, da gente ter essa metamorfose constante, né? Pelo menos me cai bem, né? Quando a gente fala que eu acho legal, eu falo na minha visão, né? Não significa que, cara, isso seja para outras pessoas, né? Mas existe um processo de mudança que, queira ou não, você está mudando todo dia, né? Mas tem essa metamorfose ambulante. Existe assim, já ouviu falar nos cinco, The Big Five? Big Five são 5 fatores de personalidade. E na aviação, no meu tempo, quando eu estava lá no IPA, se privilegiava muito o tal do Big Five, que eram os 5 fatores que, se o piloto tivesse aqueles 5 fatores, ele seria um ótimo piloto. E se o cadete tivesse aqueles fatores, ele ia sair aviador com certeza. E um dos fatores é a adaptabilidade. Adaptabilidade era o mais importante até. E eu não lembro os outros, mas adaptabilidade é exatamente isso, a capacidade de você mudar, pô, dançar conforme a música. Cara, o instrutor é assim, você se adapta. O avião fez não sei o quê, você se adapta. E tal, ele improvisa. Capacidade de improvisar, capacidade de mudar a sua cognição, a sua opinião sobre alguma coisa, né? Então, porque o cara ter uma opinião formada sobre tudo não é o problema é a opinião engessada sobre tudo. Isso que é um problemão, pô. A opinião engessada sobre tudo, aí acaba com o sujeito, né? Agora, uma opinião que ela é maleável, ela, olha, nesse caso assim, eu vou por esse caminho.
Já naquele caso, eu já vou, e daqui eu mudo de novo e volto e crio um caminho, terceiro caminho, ou quarto caminho, né? Tem eu estava folheando um livro do Gurdjieff, tal de Gurdjieff, um filósofo que nasceu na Armênia, mas aí num território que foi anexado pela Rússia. Então, o pessoal fala muito de um filósofo russo. Vou botar lá no grupo lá sobre o Gurdjieff. E ele passou 20 anos estudando num monge sufista e depois foi morar em Paris, se não me engano, na Europa, né? E com certeza ele teve que se adaptar. Né? Sair de um mosteiro e ir para Paris, por exemplo, cara, tem que se adaptar, não tem outro jeito, né? E era um grande nome do Eneagrama, né? Acho que você que citou o Eneagrama uma vez, alguma coisa assim, não sei. Mas é um grande nome, ele que trouxe o Eneagrama para o Ocidente, o Gurdjieff. Isso mesmo, eu sou formado, né? Estudei e me formei com Enneagrama também, para aplicar um teste, e desenvolvido pela Escola de Enneagrama do Christian Pater, em São Paulo. E foi o Gurdjieff mesmo que trouxe isso, e aí desenvolveu, né? Ele estudou como se fossem algumas coisas ocultas, né? Que estavam meio assim, escondidas, e ele garimpou isso tal, e trouxe. E depois o Enneagrama sofreu algumas ajustes e tudo, mas essa sabedoria que se fala, né? Sabedoria do Enneagrama foi o Gurdjieff que trouxe. Um cara, tem um filme que eu não vou lembrar agora. Encontro com Homens Notáveis. Isso mesmo, esse filme aí, que é interessante, que ele mescla música, mescla uma série de coisas ali dentro, né? Mas enfim, aí dali veio, e nesse desenho do Enneagrama que tem agora, outras pessoas participaram, mais recente a gente fala, uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, mas quem trouxe essa reflexão sobre, que tem muita coisa envolvida no Enneagrama, né, foi o Gurdjieff, e, e ele é considerado aí um daqueles caras que não são muito falados, mas que dentro de alguma área é uma referência aí para muitos. Tanto que tem esse filme, Encontro de Homens Notáveis. Interessante. Eu não sei se eu consigo no YouTube, tem? Eu já assisti esse filme. Eu acho que foi no Mas, YouTube, sim. E é interessante. É um filme daqueles modelos antigos, né? Tem poucas falas, mas muitas reflexões. Tem muita coisa para refletir ali e é interessante. é legal, legal. Eu gosto Eu, do Enneagrama bastante, né? Tem um carinho também. Lá no Enneagrama se fala de nove modelos de personalidade, né? E ali tudo tem símbolos, né? Tem muitos símbolos ali dentro, tem um triângulo, tem um círculo, enfim, tem setas que fazem movimentos ali, tem uma série de situações que eu considero bem interessante, que faz parte de um processo que eu falo que para a gente ter consciência da gente, né? Acho que esse lance de consciência é muito interessante, né? hum, E eu gosto muito disso, da gente ter consciência. A gente tem que estar consciência, porque a gente estudou muito e falou muito sobre isso, né? Quando a gente fala de presença, né? Sentido de presença, sentido de consciência também, assim. Consciente do que eu sou, do que eu quero ser, eu falo que é como se fosse como a gente falou, você mencionou aí, né? Como ter as rédeas na minha mão, né? Como ter o leme do barco na minha mão. Eu tenho que saber, né? Ter os desvios que eu tenho que fazer e tudo. Isso está muito dentro da consciência. E eu gosto muito do Enneagrama para isso, para ter essa consciência também do meu perfil, do meu traço, da minha tríade de estudo, né? De repente eu quero alguma coisa, mas meu movimento não está muito direcionado a isso. De repente eu percebo coisas que eu não sabia que eu estava, e depois vai dando uns starts assim. Eu trabalhei isso recentemente com uma pessoa e, ah, e ela olha assim, a gente olha assim, pô, é isso mesmo, né? Mas com os detalhes, com as riquezas assim, são muito interessantes. Mas é muito interessante.
Eu não sei se você conhece o Enneagrama, né? Mas não é difícil conhecer na internet, hoje tem muita coisa aí sobre o Enneagrama. É. Mas eu direcionei para uma pessoa que eu gosto muito, que é o Christian Paterra, que é um chileno, e o Christian, coincidentemente, é porque tem umas coincidências, eu vou aproveitar só para falar rápido, tá? Para mim nunca são coincidências. Mas, por exemplo, o outro chileno, que é o Cláudio Naranjo, Naranjo, né? Se pronuncia Naranjo, o Cláudio, ele é um desses caras que avançaram com o processo do Enneagrama, né? Um chileno também, um médico, e o Christian, com quem eu estudei, também é chileno, né? Ele mora em São Paulo, vive em São Paulo. O Christian tinha o Cláudio também uma relação com o Cláudio, uma certa referência. E o Cláudio, ele é um camarada também da Gestalt terapia. Interessante, interessante, bem interessante. O Cláudio, ele conheceu o Fritz Perls, Uh, que desenvolveu né, a Gestalt terapia, né? Então, uma coisa vai amarrando, então isso vai me interessando. Então, quando eu falo assim, de quando eu fui fazer, você falou agora para a pós-graduação, né? Eu entrei agora, nesse momento, na TCC, mas não abri mão da Gestalt, porque tem esse outro lado, e falando do estudo, né? Já é um outro lado do estudo, a pós-graduação já amarrado na minha cabeça, e tem um instituto chamado Gestalt Viva, que a Gestalt Viva é justamente baseado no modelo de Gestalt desenvolvido pelo Cláudio Naranjo, que faleceu há uns 2, 3 anos atrás, mas tem aqui no Rio de Janeiro, tem outros lugares também. E nessa pós-graduação, nesse estudo ligado à Gestalt Viva do Cláudio Naranjo, eles também fazem um trabalho com o Enneagrama, faz parte do estudo, né? E eles trabalham com música, trabalham com uma série de coisas, trabalham com o Enneagrama também, faz parte dessa pós-graduação. Acho que não me falha mais de uns 2 anos e meio, uma pós-graduação mais longa, mas baseado nos estudos do Cláudio Naranjo. Muito interessante. Quer dizer, a gente acabou falando assim um pouquinho do outro lado, assim, né? Mas. tá tudo conectado de alguma forma, né? Isso aí É, acho e para mim nada é interessante. coincidência, nada é por acaso, né? Você fala, caramba, isso tem a ver com isso, caramba, isso aqui tem a ver com isso, a TCC tem a ver com programação neurolinguística, então você vai amarrando assim, é muito interessante. Fico pensando assim, meu amigo Fábio, sabe que a gente, né, a gente está aí na faixa dos 50 e tal, 60, né, procurando o segredo da vida, procurando o segredo da vida, pós-graduação, filosofia, psicanálise, TCC, PNL, tantas siglas, né, que a gente está estudando, e cabala e tudo mais. E a gente pensa no adolescente que ele só sai vivendo, né? Ele não se preocupa, não tem preocupação nenhuma, ele não pergunta nada, cara. O cara simplesmente ele sai trombando, sai dando cabeçada. E aí você falou assim, poxa, eu vim aqui, tô sempre querendo aprender, né? Mas eu vou dizer para você, eu acho que o Gurdjieff, ele, na sua peregrinação em busca de um mestre, né? Daquele segredo, né? O segredo, uma escola que ensinasse o segredo da vida. Ele era um garoto, né? Um cara, um jovem, né? Andando lá por aquela terra terrível e encontrou. Eu acho que o adolescente tinha que ter um mestre, cara. Tinha que ter um cara assim, um cara de, sabe, tipo assim, cada grupo de X adolescentes tinha que ter um velho na vizinhança, tinha que ter um velho que uma vez por mês tinha que bater um papo com aquele velho. Tinha que ter um projeto de lei desse aí, cara. Porque Eu também acho que eu gosto dessa parte chamada do mentor, né? De um cara que seja um mentor, né? Que seja um cara que você possa tirar dúvida, tirar assim, conversar abertamente. Eu acho também muito interessante. Porque sem perceber na vida, eu tive algumas pessoas que foram meus mentores, né? Que você está falando. Coincidentemente, assim,
Eu brinco falando sério que uma vez meu pai, eu fui fazer um negócio, meu pai falou que eu não devia fazer, senão ia dar errado. Eu falei, mas jovem sempre acha que está certo, né? Ah, Errado é. é o pai, né, cara? O velho não Mas, sabe velho, nada. nada, tá ultrapassado. Eu fiz, deu errado, cara. Aí fui fazer de novo outro negócio, não lembro agora as situações, mas a história eu lembro porque eu guardei isso, né? Porque eu fui tentar uma outra coisa, falei com meu pai também, ele falou, isso não vai dar certo. Mas, tipo assim, mas fui de novo, né? Fui, enfrentei e tal, deu errado. Aí eu falei, aí aquela velha frase, né? Pô, uma vez tudo bem, duas, três é burrice, ninguém vai pô, três é burrice. Aí na terceira que eu perguntei, ele falou, cuidado, não faz isso. Eu não fiz e deu certo, né? Então foi bom, vou seguir o caminho. Não só do meu pai, mas a partir daquele momento, cara, e por coincidência na vida, eu teve um período da minha vida que eu andava muito com meu pai, porque a gente trabalhava, eu ia trabalhar e deixava ele no caminho para ele trabalhar, e na volta pegava e a gente voltava junto. E eu comecei a conviver com os amigos dele também, que eram pessoas mais velhas do que eu, né? E eu ficava observando aquilo ali, e em um determinado momento, eu falei, cara, tem uma sabedoria aqui, sabe? E que eu falo assim, eu falo agora, né? Naquela época eu não colocaria dessa forma, né? Eu ficava assim observando e como eles se relacionavam, como eles se tratavam, como eles tinham respeito um pelo outro, mesmo na forma na hora de brincar, isso tudo. E aquilo ali foi me dando uma forma de ver o mundo assim, sabe, desse parte do mundo assim muito interessante. E eu comecei a querer sempre andar e conversar com pessoas mais velhas, sabe? Uhum. E eu olhava assim e brincando assim, como se fosse sugando, né? Tudo que pudesse, assim, né? E é como se fosse assim, me desse para mim um atalho na vida para muitas coisas, sabe? Como se fosse assim, aquele aprendizado que eu tive me fez ter um atalho de evitar que bater cabeça até você aprender. É como se fosse, pô, cara, vou seguir aqui. E deu muitas coisas, deram certo, assim, infelizmente. E eu acho que é o mesmo que você está falando, né? É, acho que você, quando conversa com pessoas que tenham já uma experiência de alguns assuntos, eles te dão os atalhos, né? Porque é como se você fosse mesmo para um caminho, para uma cachoeira, alguém descobriu aquele e fez um atalho no meio do mato, né? Foi passando assim, e você sabe que ele caminha ali no meio do mato, né? Pô, em vez de dar uma volta, não, vai por aqui, porque aqui você vai sair ali, né? Você vai marcando aquilo, vai passando tanto, né? Que vai marcando, marcando, daqui a pouco você. Aí você entende o porquê, né? Que tinha, em vez de dar uma volta enorme, você passa por aqui, você vai sair no mesmo lugar. Acho que tem esses atalhos que eu falo. Algumas pessoas podem nos ajudar a ser atalhos, né? Os atalhos é uma palavra boa. Vou botar aqui atalhos, né? Atalhos na vida, né? Porque o cara que não segue os atalhos, cara, ele pode ser um pioneiro também, né? De repente o cara é um pioneiro aí, pisou em todas as cascas de banana, caiu em cima do prego, a ponte caiu e tal. Aí ele fez uma ponte. Pronto, olha, agora, cara, cheio de cicatriz, né? Cicatrizes do aprendizado, e ele acabou fazendo, olha, o caminho mais fácil é esse aqui, gente. Como é que você sabe? Porque eu já estou todo quebrado, já aprendi no tombo, né? Então, atalhos para viver bem, cara, são bem necessários, né? Mas agora imagina, eu pergunto assim, Fábio, você descobre uma terapia nova, totalmente diferente, ninguém faz. Você não tem nem ninguém para perguntar direito sobre, poxa, você inventou uma terapia nova. Como é que é? Você é um bandeirante, cara. Você é um bandeirante e você vai ter que. Não tem ninguém para você perguntar. Como é que você faz? Eu creio que tudo. Quando a gente vê a história, por exemplo, teve um. Se vê a história do Freud, por exemplo, ele foi muito questionado, né? E eu acho que tudo que é novo é muito questionável, né? Até depois que, assim, hoje ainda se questiona, né? Eu falo novo, mas hoje ainda se questiona. E outros caminhos que a psicologia teve foi em cima de críticas do que o Freud fez também, né? Então, eu creio que você tem que ter muita dedicação e confiança no que você está desenvolvendo, né? Para que as críticas não te abalem, né?
Até na vida da gente pessoal, muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas tem gente que olha que, pô, tu é maluco, cara, isso não tem nada a ver, né? Você... Isso aí nada que tem a ver tu fazer isso e tal. Mas quando você acredita muito naquilo, né? E para mim, para mim é um propósito de deixar alguma coisa aqui, né? Porque alguém, a gente está aqui, inclusive essa pessoa que falou, esse que eu te falei do Christian, que é onde eu aprendi, estudei o Enneagrama, né? Ele fala isso, assim, alguém deixou o que a gente está usando, né? Alguém construiu e deixou aqui para a gente, né? Ah, sim. Alguém construiu essa mesa que você está sentado, essa cadeira, construiu assim, alguém inventou isso, alguém, né? E ele falava isso uma vez, né? A gente esquece de agradecer esses antepassados, né? Que permitem que a gente hoje, por exemplo, tenha um ar-condicionado para tirar do calor, né? É, E se é. alguém falasse assim, pô, vou inventar uma máquina que vai transformar esse ar, pegar um vento e transformar, sei lá, puxar um ar e transformar. Cara, tá maluco, isso é impossível, né, cara? E o cara inventou. E se o cara falasse que ia inventar um telefone, eu sempre falo isso, no meio de um fio ia sair uma voz lá não sei aonde, né, cara? Como é que tua voz ia ser reproduzida dentro de um fio, né? Se alguém Não, falasse que ia inventar um fio para eletricidade, se alguém inventar, todo mundo, isso é utópico isso, né? você imagina, esse cara inventou o fio. Aí um outro cara com essa, vamos dizer que essa invenção do fio foi a pedra fundamental, né? E graças a essa invenção do fio, eu tô te vendo aí, cara, na tua casa, cara. Você imagina uma coisa fantástica, cara. É. Te E vendo. se você falasse, se ele na época, quando ele falou isso, alguém foi apresentar isso para alguém, caiu para trás, falou, o cara tá maluco. Mas ele tinha tanta confiança naquilo, cara, que ele provavelmente não desistiu, né? E da mesma forma, essas terapias, essas teorias todas, não só da psicologia, mas filósofos, né, com alguns conceitos, e eu brinco sem ter o Google para ajudar, né, cara? É, Mas isso que nos deu base para a gente estar aqui agora conversando e pensar, né? Então, se a gente tem um pensamento, eu acho que para mim tem duas coisas. Primeiro, é confiar nisso, né? E segundo, ter certeza que isso tudo é para fazer o bem para alguém. Como é para a gente só, não, né? Para deixar alguma coisa. Só para fechar, para entender, né? Alguém deixou alguma coisa para mim, né? Cabe a mim aqui deixar também para outra pessoa, né? Como se fosse uma. Tem uma. Hoje eu falei sobre isso, estou lembrando aqui, eu falei sobre isso, que eu li certa vez o Obama, quando ele saiu da eleição, né? Acho que foi o Trump que entrou depois dele, e ele e foram falar porque o partido dele tinha perdido. E aí ele foram falar com ele da política, como é que era esse movimento, e ele falou assim, a política é como se fosse uma corrida de revezamento, aquele que o cara passa o bastão, né? Acho que é revezamento, você corre, uhum. passa o bastão para a pessoa. E ele dizia que, que assim, cabia a ele nesse momento, ele recebeu o bastão de alguém, e cabia a ele nesse momento passar o bastão para outra pessoa, mas tendo aquela ideia assim, e aí eu fiquei refletindo, né? Eu falei assim, eu recebi o bastão de alguém e tenho que acreditar que quem estava aqui antes de mim fez a melhor corrida possível para me passar esse bastão, da melhor forma possível, né? E aí cabe a mim agora com esse bastão, continuar a corrida para poder passar o bastão da melhor forma possível para a próxima pessoa que estiver no meu lugar. Estava falando isso no ambiente do trabalho, né? Eu falei assim, eu Uhum. tenho que ter certeza que quem estava aqui antes de mim fez o melhor que podia para poder deixar dessa forma aqui. E cabe a mim fazer também a melhor forma possível para quando não tiver ter passado o bastão para as pessoas, para quem estiver aqui depois de mim, passar da melhor forma possível, em vez de ficar analisando se fulano fez isso, fez aquilo, o que que fez ou deixou de fazer. Eu tenho que acreditar que ele fez o melhor que ele podia nas condições que ele podia. E É eu, uma coisa assim que talvez lá nos Estados Unidos funcione assim, né? Talvez funcione, talvez lá, né? Mas aqui, às vezes o sujeito aprova uma lei para acabar o governo do seguinte, né? Ele é, aprova uma lei, ó, vou conceder aumento para todas as classes.
para acabar com o orçamento do governador seguinte, do presidente seguinte, e aí ele começa, né, a detonar pensando na sua reeleição. Olha, É, eu vou dar um jeito aqui na minha saída para estragar o governo seguinte, para eu voltar como grande salvador. Quer dizer, poxa, cara. Então é uma coisa meio, não vou dizer utópica, não, porque tem gente boa, né? Tem o Fábio, tem o outro, tal. Mas dependendo do âmbito da política, dependendo do âmbito, a gente pode encontrar de tudo, né? De tudo. Encontrar cara que até que não queria assumir a função. Eu lembro que eu tinha um colega, um contemporâneo, que ele falou o seguinte para mim: olha, Tela, eu queria pegar a sessão de instrução militar. Sempre quis, né? Da instrução, da aula e tal. Formar o jovem para o mundo. Sempre foi minha praia isso, né? E aí o cara falou assim, Otelo, você é apaixonado pela essa coisa de instrução, né? De formar o jovem e tal. Você não quer pegar a sessão, não, a minha sessão? Que ele odiava pessoas. Ele falou, eu odeio pessoas, eu quero trabalhar só no material bélico, limpando, lixando armas e tal, e tá bom. E foi assim, uma coisa que ele odiava, e ele estava lá totalmente insatisfeito. Ele falou assim: eu estou empurrando com a barriga, porque eu odeio aquilo lá, não me reúno com recrutas, nada. Eu falei, cara, então passa para mim, bicho, para de sofrer, pô. Né? Para de sofrer. Aí ele me passou a. E aí ele falou assim: olha, leva também a companhia de polícia também com você, porque eu também não quero. Peguei duas sessões enormes, mas eu gostava, eu corria com a galera, na época eu corria com a tropa, aí depois a gente sentava, eu dava uma palestra, trocava. Assim, era revigorante, porque o jovem traz a sua juventude, né? Ele leva para a sala de aula a própria juventude. Então, o professor ele sai dali mais renovado, né? É uma troca, né? O cara sai mais experiente, o jovem, e o professor sai um pouquinho mais jovem, né? É uma coisa muito bacana essa essa coisa de trocar. Por aí, mais ou menos por aí. eu também, você sabe que estudar, para mim, tem essa coisa legal também de estar encontrando pessoas de várias, de tudo, né? Essas diferenças, para mim, agregam muito, né? Dizer, coisas que ver situações, ver pessoas com conhecimentos diferentes, de lugares diferentes, de perspectivas diferentes, de desejos diferentes. E para mim é muito legal essa relação com jovens, com pessoas mais velhas. Na hora que você fala assim, pô, será que acho que eu vou ser o mais velho nesse grupo? Chegar lá, tem gente mais velha. Por enquanto tá assim, por enquanto tá assim. É muito interessante, cara. Eu acho muito interessante. Essa troca é legal. Às vezes é procurado por alguém assim que quer conversar contigo além do estudo, né? Que é justamente nessa questão da experiência, assim, né? É muito interessante você, de repente, ser atalho para alguém. Poxa, né? É, você ensinar alguém, né? É, Porque eu acho que tem uma coisa assim, meio que talvez a gente não explique, talvez a gente tenha algumas funções assim que a gente exerce sem nem saber, né? O cara fala assim, poxa, eu conversei com o Fábio, conversei com o Otelo e aprendi um negócio importante. Ou então, só de olhar para ele, eu aprendi um negócio e a gente nem sabe quem a gente está ensinando, cara. A gente nem sabe, nem sabe. Então, talvez a gente não viva só para aprender, né? Que viva também sei lá, para trocar alguma coisa. Então é essa coisa, a gente está aprendendo, mas de repente a gente está aprendendo, e aí um jovem olha assim, poxa, aquele velho ali, cara, seu Otelo, cabeça branca, está se esforçando, tão interessado na aula, e isso ensina aquele jovem alguma coisa. é, O é meu verdade. esforço em aprender. É verdade. É,
É uma menina que ontem mesmo ela falou assim, pô, dá para chegar um pouco mais cedo, tô com saudade de bater um papo no café, né? E eu respondi, pô, logo justamente hoje, pelo contrário, eu vou chegar mais tarde. Vou chegar ainda mais tarde, Vou inclusive. conseguir chegar mais cedo, mas tem uns, assim, cara, a vida tem muita coisa legal, sabe? E a gente encontra muita gente legal por aí, né? E cada vez que passa, você vai valorizando mais teu tempo, né? E felizmente você tem, a gente assim vai encontrando situações diversas para ocupar o tempo de forma muito legal, muito prazerosa, né? Estar aqui com você, por exemplo, é muito legal, mesmo na correria, assim, eu falo, não, porra, hoje eu tinha que estar com o hotel, cara. Porque é muito legal poder se sentar e por mais que tenha um ping-pong que a gente fala lá e tudo, a gente aqui eu me sinto meio instigado assim de parar um horário assim para ficar pensando nas coisas que vão surgindo, né? Quando você fala bem um caminho errante, né? Sem uma coisa, deixa vir, né, cara? Talvez se a gente falasse desses mesmos assuntos semana que vem, vão vir outras coisas, né? Mas Ah, poder ocupar o tempo com coisas tão legais para a gente que de repente não seria para outras pessoas, mas assim nesse momento eu penso na gente, assim, né? O que é bom para mim, aquele meu momento. E você vai encontrando várias situações, várias pessoas assim que são umas batidas muito legais. Quando a gente fala tem uma diferença quando faz na pós-graduação, que a gente estava falando, né? E com outros cursos também você identifica isso. São pessoas já formadas, então elas estão ali com outro viés, assim, elas não querem se formar, elas querem se aperfeiçoar. É a opção dela. Não que a graduação não seja opção, mas parece que ele não está ali atrás de nota para passar de ano, ele está ali para aprender. E tinha opções de outras graduações, né? Na faculdade você tem as matérias aí, tem umas que você se encaixa, tem outras que você não se encaixa tanto, mas tem que cumprir aquilo ali. Ali não, né? Na pós-graduação, aquilo ali, todo mundo que está ali optou por aquilo, né? Você vê que é um modelo diferente, né? Então, aí você encontra com mais 20 e tantas pessoas focadas num sábado de 8 às 18 e focadas, né? E às vezes você dá um sono de cansaço assim, tu olha, tá todo mundo esperto, né? Eu falei, tem que lavar o rosto, tomar água ali para não atrás, né? Tem que ficar esperto. ai, cara. Mas você fala assim, isso naquela sala, mas quando você chega assim, no local e tem várias salas com vários cursos acontecendo, aquele movimento ali, aquilo ali, para mim é digno de uma reportagem de um jornal mostrar assim, olha só, gente, tem uma galera no sábado que está aí, tá se desenvolvendo, cara, se aperfeiçoando. Acho que é muito, muito legal. E, aliás, nós nos encontramos nesses sábados por aí também, né, cara? Né? Exatamente, buscando aí Muita é forma. vida, né? Buscando viver melhor, né? Uma Porra, coisa interessante. porra, cara. Buscando viver melhor, cara. Porque olha só, cara, eu vou dizer assim, meu entendimento, ficar parado, a pessoa está morrendo. Está É, morrendo, não está trocando. Não está trocando, está morrendo. Para mim, é nessa. Aí parei de trocar, já sei tudo, vou ficar aqui sentado, só curtindo. No início é bom, porque é a experiência do aposentado que muita gente não tem, sabe? O estudante, aquele cara que não gosta de estudar, de ir à aula, de nada, assim, cara, você vai ficar 3 meses com vida de aposentado, você não pode fazer nada. Não pode nada. Você não vai ler, você não vai fazer nada. Pode até ver TV o dia inteiro. 3 meses, esse jovem não aguenta. Fala assim: meu Deus, me dá um livro, eu quero estudar agora. Socorro! Socorro, me prenderam numa aposentadoria forçada. Isso mata uma pessoa, né, cara? Então, por isso, e isso enlouquece também, né? Uma aposentadoria mal planejada, é, o ócio, né? O ócio que não é criativo, ele dá até demência em alguém, né? Você fica, cara, perde as funções. Então, e eu vou te falar um negócio assim, que é um tema que eu nunca cheguei a falar sobre isso hoje. Hoje a gente estava num pique e eu vou fazer assim, tchum, vou para vai pro outro lado. Pong, vai pro Pong. Vou para o Pong, né? Cara, na aposentadoria existe uma oportunidade de complementar a educação, porque a nossa educação é muito falha, né? A
a gente malha muito o lado esquerdo do cérebro. Fica batendo aquilo ali, decorando matérias e tal. A primeira oportunidade que der, entre no curso de pintura. Pintura, cara, pintura, música, porque o outro lado tem que malhar um pouco, cara. Tem que malhar um pouco. Porque senão fica aqueles caras, sabe aqueles marombeiros que o cara malha, malha, mas fica torto assim, o cara É verdade. torto. Cara, então na aposentadoria é uma oportunidade de você aprender música, aprender uma língua diferente, aprender a pintar ou a desenhar. Isso para o cérebro ele te agradece de joelhos, cara, uma coisa assim incrível. Mas aí o sujeito pega e fala assim: não, eu vou cada vez mais me especializar em cada vez menos. Então ele pega e faz um doutorado sobre a cabeça do alfinete. E vai, e aí a cabeça da cabeça do alfinete, eu vou fazer um pós-doutorado em cima daquilo. Daqui a pouco está demente. Daqui a pouco, poxa, fulano está muito esquecido. Porque não estimulou o outro lado para ajudar a carregar. Verdade. Então, essa oportunidade aí de fazer pós, de fazer um monte de coisa, também tem que ter um tempo, meu amigo, para poder entrar num violão, alguma coisa assim. Eu ainda não encontrei esse tempo, mas eu jogo meu tarô, né? Meu tarô tem o livro Jung e o Tarô, né? Que é algo que eu estou sempre estudando, estou sempre lendo alguma coisa daquilo, porque é uma maneira de estimular um outro lado, uma outra percepção, um feeling diferente daquele que eu desenvolvi ao longo de 30 anos estudando, mais de 30, né? Que a gente estuda, desde pequeno. Bem mais. Bem mais, bem mais. Na época eu começava com 6, eu acho, 5, 6. Eu não fiz o jardim de infância, que é aquele que a pessoa ficava apertando a massinha, pintando e tal. Aquilo me fez uma falta. Que até hoje a minha letra é ruim por causa daquilo. Eu não desenvolvi uma coordenação importante naquela época, cara. Eu não estimulei. Isso é o quê? Lado direito do cérebro. Então, isso me prejudicou. Vou te falar a verdade, assim, eu fiz uma prova de redação quando eu estava na escola de aperfeiçoamento. A redação era eliminatória. E eu não podia passar limpo a redação, porque para fazer uma letra boa, eu escrevia tão devagar, que não dava tempo de passar limpo. Porque eu tinha uma coordenação, não tenho, uma coordenação péssima, eles chamam de disgrafia. Uma disgrafia desgramada, né, cara? Uma disgrafia. E aí, cara, por quê? Falta de estimulação, uma estimulação holística na escola, algo que a gente não tem. Não, mas isso você falou a verdade, a gente tem que ter um balanceamento aí para outras coisas, para poder. Até porque essas outras coisas despertam muitas coisas, né? Assim, A você. mente relaxa e tal, e ao mesmo tempo aprende, reflete, relaxa. Também acho interessante também. Por exemplo, se eu estou eu estou atendendo uma pessoa e nós estamos fazendo um preparatório para concurso público. Ela quer fazer concurso público e tal, mas tem dificuldade de reter informações. Falei, beleza, vamos. Como é que você faz para assimilar o conteúdo? É concurso na área de direito. Eu leio tantas vezes, eu leio 30 vezes, 50 vezes e tal. Falei, então é por isso que você não vai conseguir reter de jeito nenhum assim. Pô. Eu também estudei assim. Mas se você fizer umas associações com algo que você viu na rua e você achou interessante, sei lá, viu uma pessoa interessante, um cara fazendo, sabe aqueles caras que fazem uma estátua assim, na rua assim? Aqueles caras aqui, né, todo pintado e parece que até uns têm até negócio de uma gravata assim que
parece que o vento está batendo, né? Poxa, isso para decorar uma frase de direito é maravilhoso, pô. Se ela conectar aquilo que ela viu com algo que ela leu, fica mais fácil dela assimilar aquela informação, porque tem muito mais neurônios segurando aquela informação. Aí ela está começando a entender essa lógica e tal, de estudar usando todos os sentidos, né? Usando o tato, o olfato e tal. Assim, olha, isso aqui parece um prato que eu cozinhei. Tal. Isso aí tem um cheiro de não sei o quê. Sabe? Assimilar uma maneira holística de reter a informação. Isso eu acho que é show de bola. Não quer dizer que eu tenha usado na minha vida, né? Mas essas reflexões a gente vai guardando mesmo e vai. Pô, mas não usou, mas pode usar um dia. Não, mas não, eu tô brincando, mas na verdade eu usei. Quando eu fiz a prova da OAB e passei na primeira, eu decorei a minha petição na área de direito constitucional, fazendo uma coreografia. Pô, legal. Fiz uma coreografia lá e tal, pá, pum, não sei o que e tal. Pá. Aí eu esqueci o texto, mas a coreografia você não esquece, né? Então o movimento trouxe o texto. E meu plano, minha estratégia era tirar, valia a parte discursiva, valia 10, né? E eu tinha que tirar 5 na petição, e o resto eu tinha que tirar mais uns 2. E eu falei, vou investir nessa petição. Então, fiz coreografia, fiz um monte de coisa e tal, e coreografia engraçada, paguei mico dentro de casa, fazendo coreografia na frente do espelho. Aí o meu corpo decorou a coreografia. Pronto, cheguei na prova da OAB, pô, fiz aqui meio que a coreografia, assim, e pá! Tirei 5 na petição, cara, não errei nada. E passei na primeira. Tem gente que fica 5 anos. Mas você é advogado também, Otelo? Eu sou advogado, cara. Essa eu não sabia, cara. Advogado. Legal, cara. Eu sou advogado, cara. Não exerço, mas eu passei na prova da OAB. Eu, Pô, que legal, cara. eu, deixa eu ver se, deixa eu ver se é verdade isso mesmo, cara. Peraí. A prova que eu tenho, que às vezes as pessoas perguntam, a prova aqui, cara. Legal, E cara. aí eu decorei, cara. Assim, a prova da B é uma prova de. Olha aqui, ó. O seu amigo é advogado. Ah, Legal, cara. Pô, advogado. cara. E eu fiz a prova, eu estava na direção do IPA ainda, hein, cara. Pô. Mas aí você fez. Depois você fez a psicologia ou você fez primeiro a psicologia? Primeiro a psicologia. Ah, tá. Primeiro Entendi. a psicologia. Pô, que legal, cara. Não, o que que aconteceu? Não, 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 não. Estou mentindo. O que aconteceu? Quando eu fui servir em Goiás, a cidade não tinha nada na época. Anápolis, Goiás, era uma cidade muito paradona, né? Ainda mais para quem morava no Rio de Janeiro e tal. E eu morava na vila. Só que eu falei, cara, não tem nada para fazer à noite aqui, eu vou ficar louco nessa cidade, cara, louco. Eu não tinha amigos, não tinha nada. E em frente à vila, em frente, mas em frente assim de andar, atravessar a rua, tinha a Faculdade de Direito de Anápolis, FADA. Falei, cara, eu vou, é essa. Peguei o meu currículo de oficial, levei lá, não fiz nem vestibular, entrei. E pronto, acabei me formando em 96, eu me formei. Não fiz a prova da UAB, não fiz. Os anos se passaram, eu vim para o Rio, fiz psicologia e, e na direção do IPA, falei, cara, eu vou fazer a prova da UAB. Me deu na cabeça assim, eu vou fazer essa prova. Aí eu estudava fazendo esses métodos de psicólogo, né? Falei, cara, tem que usar. Na época eu já era. Eu te falei que eu sou ator, né? Que eu fiz o profissionalizante de teatro. Não te falei isso, não, né?
Bom, eu acho que eu já estudei umas coisas assim, mas pelo visto tem um parceiro que tem um ritmo mesmo parecido. E aí eu peguei umas técnicas do teatro, cara. Eu falei, teatro tem que decorar texto, né? Falei, pô, vou pegar umas técnicas do teatro para poder aprender o negócio da OAB. É, Acabei e passei na primeira. foi É, legal, muito bom, é isso. excelente, cara, muito legal. Eu acho um barato assim, esses recursos que a gente acaba criando, né, trazendo, né, cara? Esses recursos como aqueles que a gente tem, as âncoras que a gente cria, né, para poder em um determinado momento. Hoje eu estava pensando até em umas âncoras, tem até roupas que a gente coloca e a gente se sente mais empoderado, né? Tem Sim. situações que, pô, preciso estar bem aqui e tal, então, não, por exemplo, não posso botar, tem que botar aquele sapato que eu sei que não vai dar nenhum risco dele me incomodar hoje, tem que ser, eu não posso, para um evento importante, botar um sapato novo que ele pode criar um calo, tem que botar aquele que eu sei que vou me sentir bem, vou parecer que estou descalço, vou botar aquela roupa que eu falo, cara, cheguei, né, aqui eu estou empoderado. E tem É, coisas que nos dão esse caminho mesmo, né? Esse do recurso daí que você usou de atuar é fantástico, né? Você pega um gancho, vai lembrando aqui, traz aqui a informação. É muito interessante, cara, muito interessante. a gente aprende na psicologia e na PNL, mais até na PNL. Na psicologia eu não vi isso, não, mas a gente aprende o tal do mapa mental. Lembra desse negócio? Mapa mental. E do jeito. Lembra, né? É muito interessante também. E assim, e tem um cara, bicho, o cara que inventou isso, não lembro, vou lembrar o nome dele daqui a pouco. E o cara ficou rico, né? Ensinando as pessoas a fazer mapa mental, viajava o mundo ensinando. Só que o mapa mental que é praticado hoje em dia é, é quase uma decoreba, é quase um. Eles fazem um mapa, mas as coisas não se conectam naturalmente. Então, eu estava até conversando com essa pessoa que eu estou preparando para o concurso, que a gente estava fazendo um exercício de encadeamento de elementos de uma história, para ela poder trabalhar isso. Então, tinha uma imagem de um garoto enjoado, e tinha uma outra imagem de uma velhinha sentada na cadeira. A história ficou assim: o garoto enjoado, quem está enjoado, naturalmente pode vomitar. Então, cara, o garoto vomitou na velha. Pronto. Pronto. É o que é mais natural acontecer, né, cara? E aí a gente aprendeu, né? A gente conversou muito sobre isso. Olha, a gente tem que conectar as ideias do jeito que a natureza conecta, cara. Senão, você vai esquecer. Vai esquecer, não tem jeito, porque não é natural. O que não é natural, a natureza deleta. Isso aí não é natural. Então, isso aí. E a natureza tem aquela coisa da eficiência máxima, né? A água ela pega o curso mais adequado para que ela possa chegar no mar, né? O rio só corre para o mar, mas o curso que ele faz é o mais eficiente possível em termos de energia, né? Ele Aham, não, ele não vai pegar e não, eu vou pegar uma subida para descer, não, ele vai só descendo, né? Ele vai só a energia dele vai só diminuindo, pá, 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 até chegar no mar. Isso eu acho fantástico, cara. E a gente tem que aproveitar, né? Olhando a natureza, aproveitar isso. É aí. razão. Meu amigo, eu vou ter que atender uma pessoa agora. Eu mandei uma Poxa, pedir rapaz. 2 minutinhos aqui de paciência para ela. De paciência não, é uma pessoa super do bem. Mas, pô, excelente aí mais uma vez. Essas reflexões aí, você tem razão, se perdendo força. Tem muita coisa interessante. Essa da atuar é interessante. E, e tem um amigo, uma história rápida, um colega que ele falou que quando ele aposentasse, ele queria tocar num grupo de pagode, mas ele queria
Ele queria, o negócio, ele brincava assim, mas eu quero ser aquele cara do chocalho. Eu falava, sabe o cara do chocalho, né? Porque assim, o pagode, né, ele falou assim, pô, aí, lá na ponta tem o cara do chocalho, né? Porque o chocalho, para você carregar um negócio desse tamanho, então, triste do cara que tem que carregar o. Eu vou no chocalho. E ele falava assim, pô, aí você fica lá na pontinha no chocalho e a cerveja vem de graça, porque o dono do bar vai botar cerveja. Pronto. E ele fala assim, o pessoal rodando e dançando, e você só no chocalho. Só no... E eu me divertia. Cara esperto. Pô, meu ideal no aposentado é o com chinelo de dedo, bermudinha, roda de samba, no chocalho e a cerveja 0,800 Olha aí que maravilha, olha que maravilha. de vida, cara, um projeto de aposentado. E, pô, não é legal? É claro que é sempre legal. Ser uma coisa que te faz bem é sempre legal. Está prejudicando ninguém, está fazendo mal a ninguém, é sempre É, legal. apenas um chocalho, tá ótimo. Ai, Valeu, tá até. ótimo. Vou lá. Muito obrigado aí mais uma vez. Uma Eu linda que noite. agradeço aí. Vamos fazer um ping-pong lá no grupo aí para a Ah, gente eu adorei treinar o esse ping-pong aí ping-pong. no sábado. Eu parei lá na escada, encostei lá, cara. Foi essa que eu vou. Meu amigo mandou uma mensagem pedindo minha opinião lá. Parei aqui, fiquei lá no intervalo do almoço lá e consegui mandar uma mensagem lá. Mas foi ótimo também. Tá ótimo, então. Estamos aí, estamos juntos. Valeu. Boa Falou. noite. Obrigado aí. Um abraço grande. Um abraço. Pronto, nós conversamos com o Fábio, é sempre um prazer, né? Sempre um prazer conversar com o Fábio, porque ele traz cada coisa importantíssima. E hoje a gente trabalhou muito sobre o hábito e naturalidade, né? Muito bacana essa coisa do trabalho sobre a naturalidade. Falei muito de preparação, de memorização, né? Sem falar, sem usar a palavra memorização. E ele falou sobre a questão do ego, né? O ego que fica cobrando a pessoa e tal, muitas coisas interessantes. E o livro Tornar-se Pessoa do Carl Roger, cara, um livro sensacional, fantástico. Então eu digo para vocês, não percam as conversas com o Fábio, cara, que é muito melhor, é muito mais produtivo, tem uma sinergia, né? Quando a gente conversa, um vai instigando o outro, mas eu acho que eu até falei um pouquinho demais. A próxima, eu acho que ele vai falar bem mais do que eu. Tá bom? Então é isso aí, gente. Vamos encerrar aqui a gravação, tá? E mais uma conversa com o Fábio, né? Dessa vez, hoje, dia 5 de abril. 5 de abril não é mentira, dia 5 não é mentira, tá bom? Um abraço a todos. Estamos aí encerrando aqui a gravação. Até a próxima conversa com o Fábio.